Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre os 3 passos que eu ia seguir se eu quisesse secar rápido, tá? Então, se eu quisesse secar rápido, eu começaria por estes 3 passos. E fica aí comigo até o final, porque o terceiro, eu sei que é o que mais vai fazer diferença desse lado. Se não segues o meu canal, já dá like aí para não perderes o vídeo. Primeiro, começa por calcular, o teu peso, por exemplo, 60 vezes 35. O que é isso, Sara? A quantidade mínima de água. Mínima, tá? Então, pelo menos 2 litros ali, 100 mililitros, 2 litros e pouquinho de água se eu tenho 60 quilos, tá? Esse é o mínimo, o básico que faz toda a diferença e onde muita mulher falha no básico, tá? Então, mais água melhora a drenagem do nosso corpo. Então, estamos a falar de secar, não é? Precisamos de melhorar essa drenagem, menos retenção. Mais água também apoia o quê? O nosso intestino, o nosso fígado. Então, que são os nossos chefes de limpeza ali, os órgãos que ajudam na limpeza. Meu amor, se o teu intestino não funciona todos os dias, se o teu fígado está lá sobrecarregado, não vais secar, não te vais sentir seca, tá? Então, eles precisam de funcionar, sim, todos os dias para limpar. A água também melhora o quê? A nossa circulação e a nossa energia. Então, distribui essa quantidade de água ao longo do dia. Muitas vezes nós confundimos a fome também com sede. Então, lá os sensores no nosso corpício de fome e de sede, eles estão muito próximos. Então é fácil, às vezes a gente, eu estou com muita fome, que até me dói a cabeça, é a desidratação. No momento em que vais sentir sede, isso mostra que o teu corpo já está muito desidratado. Então não é para beber água só quando eu sinto sede. Se eu já senti sede, eu já estou desidratada há muito tempo. Então mais água, para ter mais energia também, para ter menos fome, isso vai te ajudar a secar. E podes colocar, então distribuir essa quantidade mínima que der ao longo do teu dia. Mas eu recomendo o quê? Que tenhas uma maior quantidade no início do dia, então acordamos mais desidratadas, porque temos ali o período de jejum durante a noite, não é? Então é importante beber mais água logo ao acordar. Então se tu quiseres, esta é do dia, ao acordar tu dás um extra de pelo menos ali uns 500 a 800 mililitros de água. Já damos aí uma refina dela nessa quantidade de água, tá? Que é o ideal. Então mais água ao acordar, isso vai acordar muitas vezes o teu intestino. Não funciona, Sara, o meu intestino não funciona todos os dias. Bebes água? Não. Só essa água de manhã muitas vezes já resolve muitos problemas de obstipação. Dá mais energia ali logo para o teu dia, em vez de ir logo comer, em vez de ir logo tomar café, bebe água. E também podes concentrar uma maior quantidade de água no treino, tá bom? Então no treino nós vamos lá usar água, podes concentrar mais quantidade, ou seja, vamos beber mais água nesses momentos. Início do dia e no treino. Depois vamos distribuir essa água em pequenos goles ao longo do dia. Então não precisa de ser penalti. Agora tu fizeste aí o teu cálculo e deu 2 litros, chegou lá às 4 da tarde, meu Deus, eu só bebi um copo de água hoje, então vou lá, eu encho a garrafa e bebo 1 litro de penalti. O teu corpo não vai conseguir absorver essa água. Vamos fazer xixi muitas vezes mais rápido. É que nem se pensares num vaso, né? Ter lá uma plantinha, vamos lá deitar muita água de uma vez só, ela não vai conseguir absorver. Muitas vezes até matamos a planta. No nosso caso, né, não matamos o nosso corpo, mas ele não consegue absorver essa água. Então é muito mais interessante beber essa água em pequenos goles ao longo do dia. Então tem sempre perto de ti uma garrafa de água e vai bebendo pequenos golinhos, tirando aqueles momentos do dia em que bebemos sim, mais quantidade ali de uma vez, ao acordar e no treino. E é algo que faz toda a diferença, tá, meninas? Então se vocês ficarem uma semana a beber mais água, vais te sentir sim mais seca. O corpo ali também melhoramos o aspecto da nossa pele. Então não adianta lá usar os cremes XPTO da vida se eu não hidrato o meu corpo de dentro para fora. Uma pele bonita, hidratada, começa de dentro para fora. Então a água também vai deixar a tua pele com um aspecto mais bonito. Depois, eu calculava o quê? O segundo passo para secar. O meu peso, de novo, tô dando aqui um peso hipotético, 60 quilos, vezes 1,5. 90. Isso é o quê, Sara? A quantidade mínima de proteína por dia. E aqui eu não falo da quantidade de proteína para ganhar massa muscular. Aqui é a quantidade mínima para preservar essa massa muscular, porque muitas vezes tu perdeste peso, mas à conta da perda da tua massa muscular, do teu músculo, então perdeste músculo e não gordura, né? Acontece com muitas dietas desajustadas. Essa é a quantidade mínima também para eu ter energia, para eu ficar saciada. Então a proteína, ela sacia, ela dá energia. Ela é muito importante até para o nosso equilíbrio hormonal também. Então o mínimo, para termos, não é? Para diminuirmos a queda de cabelo, umas unhas fortes, precisamos do mínimo. Eles não batem esse mínimo e às vezes o corpo não tem, que sobra. Então ele não vai deixar para essas coisas que são mais, né? São extra. Então quando a proteína está muito baixa, é isso, é fome, é perda de massa muscular e também muito associada à queda de cabelo e a unhas fracas, uma pele também mais seca. E a maioria das mulheres, elas não chegam nem perto desse valor, do mínimo de 1,5 gramas por quilo de peso. Então o teu peso vezes 1,5, isso seria o mínimo. Tá? Aqui neste exemplo daria as 90 gramas. Lembrar que esta quantidade não representa os gramas em peso do alimento. Então não é 90 gramas de carne, não. Tá? Então 100 gramas de frango tem mais ou menos 30 gramas de proteína. Um ovo tem mais ou menos 6 gramas de proteína. Eu preciso de ter ali a 90, poderíamos pelo menos colocar 30 gramas de proteína em 3 refeições. Então eu preciso de trazer ali os alimentos que são fonte de proteína e chegar nessa minha proteína, tá? Então, até vou deixar aqui para deixar aqui uma tabelinha, tá? Com os gramas das proteínas ali pelos principais alimentos ricos em proteína. E no emagrecimento, para dar aquela escadela boa também, nós queremos o quê?
Que às vezes associamos o maior consumo de proteína, quem quer ganhar músculo. E sim, temos que, se eu quero desenvolver um músculo, né, preservar ali a minha massa muscular, preciso de dar ao meu músculo, depois do treino, os aminoácidos, a peça síntese proteica para que o meu corpo construa, né, e cresça, mas eu tenho que pensar em hidrato. Então, quando eu quero ganhar muito, né, em dietas de hipertrofia, eu penso muito mais no hidrato. Claro, a proteína no mínimo necessário, mas focamos muito mais em hidrato. No emagrecimento, a proteína tem que estar um pouquinho mais alta, tá? Então aqui 2 super passos para secar rápido. E antes de irmos para o terceiro, dá like no vídeo, então, para o YouTube entregar esta boa informação para a mulherada toda. Terceiro passo, então, se eu quisesse secar rápido, eu focaria também o quê? No corte invisível. Vais cortar, ou pelo menos reduzir, tudo aquilo que comes sem ver, sem atenção, distraída, sem saborear, muitas vezes, né? Muitas outras vezes, sem saber nem que estás a comer, né? Como o açúcar escondido, o açúcar nas bebidas. Então, se adosas aí as tuas bebidas ainda. Os óleos vegetais, que estão presentes em muitos alimentos aí fits que tu comes, as margarinas, os óleos vegetais da vida, super refinados, que inflamam mais o nosso corpo e isso faz acumular, não é, mais peso, retém mais líquido, o excesso de gordura na comida, bebidas com calorias, então tanto adicionar, sei lá, o açúcar no chá, no café, mas às vezes essas bebidas saborizadas que vocês bebem, que Sara, não tem calorias, mas tem adoçante, então também não vai ser interessante porque vai afetar o nosso intestino. O intestino que está ali desequilibrado, a gente vai estar mais inchadinha, tá bom? Então, mas também, por exemplo, álcool, né? O álcool é caloria vazia. Então, reduzir também as bebidas com caloria e, atenção aqui, as beliscadas automáticas ao longo do teu dia. São aqueles momentos que, nem conta, não é? Mas eu como tão pouquinho, como é que eu engordo? Mas tá sempre ali a beliscar. Né? Antes de começar a preparar o jantar, já beliscaste ali, quando deste por ti, já comeste 2 pães. Ou, ali de tarde. Ou, os momentos em que comes de pé, a fazer outra coisa, a ver alguma coisa no computador, a trabalhar, ou no telemóvel, ou na televisão, ou a falar com alguém, ou a andar na rua. O que é que acontece? Parece que isso não sacia. Então meio que ignoras isso do teu dia. Comi ali um chocolate a trabalhar. Nem saboreei, vou comer de novo, vou comer a pasta toda. Então são extras que trazem não só caloria extra, mas também trazem a caloria vazia, continuas com fome, a comer muito e assim o emagrecimento não vem. Às vezes são também essas beliscadas, elas promovem o quê? Picos de açúcar. Então, beliscaste ali uma coisinha. Geralmente são coisas ricas em açúcar. Ou só hidrato, só uma frutinha, só uma tostinha, só uma bolachinha, só uma barrinha de cereais, só não sei o quê. Dá ali o quê? Um pico de açúcar no sangue, porque o hidrato entrou rápido, não tinha proteína, não tinha fibra, não tinha gordura boa e geramos ali um pico, mais insulina, então temos esses picos ao longo do dia. Isso promove o quê? Mais acúmulo de gordura. Uma insulina mais alta, mais acúmulo de gordura e também mais retenção, mais inchaço. O corpo que retém mais líquido, muitas vezes, de novo. Eu não como açúcar. Vocês estão lá a comer muita coisa que tem açúcar. Então, organiza esses 3 passos agora. Vamos dar o check. Quero que faças aí o cálculo da tua quantidade mínima de água. Segue todas as dicas que eu deixei. Depois, um check na quantidade mínima de proteína. E essa proteína vais distribuí-la ao longo do teu dia. Todas as refeições vão ter um pouco de proteína. Então, aquele cálculo que deu de proteína, tu vais dividir nas refeições, no número de refeições que fazes no teu dia. E depois, olhar, não é, para esse corte e seguir esse corte invisível que faz toda a diferença. Então segue estes 3 passos para dar uma boa secada desse lado, não é? Para secar do jeito certo desse lado. E segue também o canal, meu amor. Então acompanha aqui e eu vejo no próximo vídeo.